Olá pessoal, meu nome é Mariana Alegria e eu hoje trago-vos o tema de como é namorar um homem heterossexual. Fiz aqui algumas perguntas, ou compus algumas perguntas que eu acharia que seria interessante expor para vocês. Falei obviamente com o Alexandre primeiro, porque também o envolve, sobre falar de todos estes temas e as coisas que eu tenho para dizer. E então ele obviamente concordou e apoiou bastante, portanto, todas as questões que eu quis colocar aqui e que eu achei que seriam pertinentes vocês saberem. Mas, antes de darmos início a este vídeo, se vocês gostarem deste vídeo, por favor não se esqueçam de então colocar um like, subscrever ao meu canal e também seguirem-me lá no Instagram, que é mariana.rafael.alegria. O nome é grande, eu sei, mas todos os outros nomes estavam completamente esgotados. Pergunta número 1. Como conheceste o teu parceiro e como é que ele reagiu quando ele soube que és uma mulher trans? Então, para quem não sabe e para quem não conhece a minha história com o Alexandre, eu conheci o Alexandre através do Bumble. Bumble é uma aplicação de encontros, tal e qual como o Tinder, no qual vocês também fazem swipe right ou swipe left, dependendo se vocês gostaram da pessoa ou não, e vice-versa. No entanto, quando vocês dão match, a mulher é que literalmente tem que ir falar com o homem e, obviamente, meter conversa com ele. Portanto, não há aquela coisa de e tal, o homem é que tem que meter conversa, e também não há aquela coisa de se vocês estão à espera que seja o homem que tome esse passo. Nesta aplicação nunca vai ser o caso. Ele não consegue entrar em contacto com vocês, a não ser que vocês o façam primeiro através de lhe mandar uma mensagem. Como é que ele reagiu quando ele soube? Pessoalmente, coloco sempre no meu perfil a dizer que eu sou trans. É uma preferência, eu prefiro isso. Prefiro ser logo direta e a pessoa saber o que é que pode contar, se obviamente lê o perfil, claro, porque nem toda a gente lê, mas também as primeiras perguntas que eu faço, obviamente, é se a pessoa leu o meu perfil. Eu gosto sempre de me certificar que a pessoa leu que eu sou trans e que está ok com isso. Porque há pessoas que de facto não leram, não tomaram atenção, estão só a fazer swipe por fazer e o que lhes calhar à rede é peixe, basicamente. Não foi o caso. Ele leu a minha descrição toda, ele estava completamente preparado pelo facto de eu ser trans quando ele deu swipe right e demos match. Eu achei super engraçada a foto dele e ele pareceu-me ser muito fofinho e eu coloquei um like. Pergunta número 2. Quais são os desafios que enfrentaste no início do relacionamento devido ao facto de seres trans? É uma pergunta bastante interessante porque realmente houve aqui alguns desafios relativamente à nossa relação no início. Até porque, primeiro, eu fui o primeiro relacionamento do Alexandre e logo a primeira namorada dele que ele vai encontrar é uma mulher trans. Portanto, obviamente já há todos aqueles desafios derivados à inexperiência e eu já não era propriamente uma mulher inexperiente, não é? Já tive bastantes namorados antes do Alexandre, embora eu já não namorava há 8 anos, mas ele efetivamente foi o primeiro relacionamento dele, fui eu. Não só o facto de ele ser inexperiente, mas também o facto de ele não ter muitos conhecimentos sobre mulheres trans, o que também não ajuda muito, ou sobre a transexualidade em geral. Portanto, eu tive que desenvolver isso com ele e falar bastante com ele sobre o assunto, e ajuda ao facto de ele também ser uma pessoa bastante receptiva à informação, bastante receptiva ao feedback, e o facto de ele também tentar sempre melhorar todos os aspectos que eu possa apontar ou que eu possa falar com ele. Ele é uma pessoa excelente nisso, então acabou por ele crescer bastante enquanto pessoa. Para ser mais específica, um dos meus desafios foi que no início, quando eu comecei a falar com ele era uma pessoa que para já não utiliza emojis. Ele é uma pessoa que só utiliza palavras e é bastante complicado perceber o que é que a pessoa está a tentar, o que é que a pessoa está a sentir do outro lado, ao fim e ao cabo. E eu acabei por muitas das vezes sentir-me um bocadinho frustrada porque eu não sabia o que é que ele estava a pensar ou o que é que ele estava a sentir do outro lado. No entanto, eu falei com ele sobre isso e foi algo que ele logo de início tentou melhorar, e também o facto de ele matava muitas conversas quando nós estávamos a falar, mas eventualmente ele logo a seguir, após matar a conversa, ele metia outro tópico e acabávamos por falar sempre durante uma série de tempo um com o outro. Outra coisa também é que eu estava numa fase em que eu queria bastante que respeitassem o meu tempo e o meu espaço, no sentido em que, ok, vou deixar de falar com pessoas neste momento, vou aproveitar o meu tempo e por aí fora. Eu avisava-o sempre, claro, e ele sempre foi bastante respeitoso em relação ao assunto. Portanto, sempre comunicámos bastante um com o outro nesse sentido, e eu também sempre tentei ser o máximo honesta possível, até porque quando vocês estão a acabar de conhecer uma pessoa, vocês não têm nada a perder, não é? Pergunta número 3.
Quais conselhos podes dar a mulheres trans que estão interessadas em se relacionar com um homem hétero? Pessoal, a minha sugestão para vocês é: sejam sempre honestas desde o início. Eu sei que há pessoas que têm medo de expressar logo que são trans, ou que acham que as outras pessoas não têm nada a ver com isso, o que quer que seja. Mas a realidade é, se vocês estão, por exemplo, numa aplicação de encontros e por aí fora, a outra pessoa com quem vocês estão a falar, independentemente de ser para algo duradouro ou algo não tão duradouro, a outra pessoa tem o direito de saber. Também faz parte da vida dela. Uma moeda não só tem um lado, tem dois. E neste caso, eu acho que a honestidade e o facto de vocês serem diretos logo desde o início é sem dúvida o mais importante. Se vocês querem namorar com um homem heterossexual e querem conhecer um homem heterossexual, então aquilo que eu vos recomendo é serem honestas logo desde o início. Sejam honestos. Falem aquilo que é algo que é vosso, não é? Portanto, se a outra pessoa que está do outro lado gostar de vocês, seja para o que for, a pessoa vai ter que gostar de vocês por aquilo que vocês são. Não implica que vocês não possam melhorar determinados aspectos de quem vocês são. Nós temos sempre espaço para melhoria e podemos sempre melhorar-nos a nós próprios e por aí fora, mas a outra pessoa tem que gostar de nós por aquilo que nós somos. E se a outra pessoa não gostar de nós por aquilo que nós somos, a pessoa vai estar a basear-se numa coisa que não é real ao fim do dia. E, eventualmente, a realidade vem sempre ao de cima. Vai cair a ficha, a pessoa vai se aperceber, a pessoa vai dar conta, o que for, e a pessoa vai se sentir traída, a pessoa vai sentir-se magoada e que lhe mentiram e por aí fora. E isso por vezes pode levar a determinadas situações não tão agradáveis. Claro que vocês podem conhecer uma pessoa orgânica, mas eu vou dar uma sugestão baseada na minha realidade, que foi uma aplicação, e eu sempre tive bastante receio de me encontrar com uma pessoa e essa pessoa poder, sei lá, ser muito simpática pelas mensagens e, se for preciso a seguir, matar-me tipo lá num canto, não é? Uma pessoa nunca sabe. Só vamos a falar de pessoas estranhas e pessoas desconhecidas. Então tenham sempre muita atenção a isso. Sejam honestos, sejam sinceras. Se a pessoa não gostar, não percam tempo. Thank you next, como diz a Ariana Grande, avancem, tipo, não percam tempo com isso. Pergunta número 4. Como é importante a comunicação aberta e honesta no teu relacionamento? A honestidade e a comunicação são tudo. Se nós não formos honestos e não comunicarmos um com o outro, as coisas não iriam funcionar nunca. E atenção, dito isto, e foi uma das coisas que eu falei com o Alexandre e o Alexandre disse que eu poderia dizer, é que efetivamente ele tem um grave problema em comunicar aquilo que ele sente. Ele sempre teve problemas em comunicar aquilo que ele sente, em expressar aquilo que ele sente e por aí fora, e eu acredito que isso às vezes atrapalha um bocadinho e acabamos, se for preciso, por ter alguma discussão ou outra por causa disso, porque nem sempre ele me diz aquilo que ele pensa. Felizmente, ele pode não ser tão expressivo com palavras, mas é expressivo com a cara dele. Portanto, quando há algo que não o agrada, eu já percebi pela cara dele que há ali qualquer coisa de estranho. Então eu pressiono ali um bocadinho para que ele se abra comigo e depois a partir daí nós conversamos. Felizmente nós comunicamos muito bem um com o outro, e o facto de nós respeitarmos bastante um o outro e aquilo que nós temos para dizer e aquilo que estamos a sentir, o facto de a gente não minimizar os sentimentos um do outro e por aí fora, o facto de nós tentarmos sempre dar o melhor um pelo outro ajuda bastante a nossa relação, e graças a isso também nós não discutimos muito. Podemos ter uma conversa sobre algo que não nos agrada e por aí fora, mas haver gritos, confusão e por aí fora, acho que talvez tenha acontecido 3 vezes, se for preciso, num ano e meio que nós estamos a namorar ou mais, sei lá. Pergunta número 5. Qual é a importância da educação e do esclarecimento para o teu parceiro sobre questões relacionadas à transexualidade? Eu acho que esta pergunta também é muito importante, porque ao fim do dia a pessoa tem que estar educada sobre o que é que poderá acontecer. Por exemplo, vocês tomam hormonas, ou começam a tomar hormonas, há aqui alguma mudança comportamental da vossa parte, quer vocês queiram, quer não. E acho que é importante, por exemplo, a outra pessoa estar educada sobre o assunto, porque imaginem que vocês têm uma mudança de humor repentina e a pessoa não está a par da situação. Obviamente a pessoa não vai saber reagir. Da mesma forma como havia muitas outras coisas que para ele era um preconceito que ele tinha na cabeça e que não correspondeu de todo com a realidade, e que agora, neste momento, ele já tem uma perspectiva bastante grande. E mesmo assim nós estávamos a falar ontem e ele estava a dizer que ainda assim ele acha que ele não sabe muito sobre o assunto. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Ele pode não saber tudo porque se calhar nunca calhou a conversa ou qualquer outra coisa do género, mas a realidade é que ele está bastante informado sobre o assunto e ele também se deu ao trabalho de querer saber e querer conhecer e informar-se também, até para
para o meu bem-estar, mas bem como também ele tentar satisfazer a curiosidade dele sobre o assunto. Pergunta número 6. Quais conselhos darias para casais em que um parceiro é trans e o outro é cis? Ou seja, o que é um casal cis? Um casal cis. O que é uma pessoa cis? A pessoa cis é basicamente uma pessoa que nasceu no género dela, ou seja, é um homem biológico ou uma mulher biológica, nasceram no sexo em questão e que estão satisfeitos e que sentem-se efetivamente bem no corpo onde estão. Não é ninguém que está a tentar fazer transição nem nada do género. Eu ontem estava a praticar isto e a explicação saiu bem melhor do que agora que estou a gravar para este vídeo, portanto, vai-se lá perceber. Qual é o meu conselho? Novamente, eu acho que tudo baseia-se aqui à volta um bocadinho de honestidade e de comunicação. É, sem dúvida, a base para qualquer relação, seja uma amizade, seja um namoro, seja o que for. Vocês sabem disso. Nós temos que comunicar as coisas. Se nós não comunicarmos, a outra pessoa nunca vai saber o que é que nós estamos a sentir e por aí fora. Tanto de um lado como do outro, tanto de uma pessoa cis como de uma mulher ou de um homem transexual. Vocês têm que aprender a comunicar e a falar aquilo que vocês sentem. E acima de tudo, e o mais importante, e foi uma lição que eu aprendi, e inclusive a minha psicóloga na altura ajudou-me bastante a tentar perceber isto, que nem sempre fazia sentido na minha cabeça, que é o facto de vocês expressarem aquilo que sentem a uma pessoa e essa pessoa minimizar aquilo que vocês sentem. Eu acho que ninguém é ninguém para minimizar os sentimentos uns dos outros. Nós estamos a sentir aquele sentimento e por mais que a outra pessoa não perceba o porquê de, a pessoa não tem que minimizar aquilo que vocês têm que sentir. A pessoa tem que tentar compreender o porquê da atitude ou o que quer que seja vos fez sentir daquela forma. Porque ao fim do dia nós somos pessoas e nós temos todo o direito em sentir aquilo que nós sentimos. Por mais que a outra pessoa possa achar isso certo ou errado, a realidade é nós sentimos aquilo que sentimos. E se a pessoa não tenta compreender, se a pessoa simplesmente minimiza aquilo que vocês estão a sentir, essa pessoa realmente não se interessa por vocês e essa pessoa realmente não gosta de vocês. E isso é uma realidade. Por vezes é difícil tentar perceber o outro lado e tentar perceber aquilo que a pessoa sente ou está a sentir ou o porquê de, mas a realidade é que se a pessoa se der a esse trabalho e tentar perceber o vosso lado, se calhar a pessoa até pode aprender bastante sobre ela própria e eu acho que isso fundamentalmente ajudou bastante a minha relação com o Alexandre e o facto do Alexandre nunca minimizar aquilo que eu estou a sentir. Se eu lhe digo algo, ele tenta perceber o porquê e tenta retificar se ele achar que de facto está errado. E por último, a última pergunta que eu achei que seria adequada para este vídeo é a número 7. Tens alguma história inspiradora que nos possas contar? Eu não sei bem se isto seria uma história inspiradora ou não, mas há duas histórias desde que eu comecei a minha transição que eu acho que nunca para o resto da minha vida vou-me esquecer. Uma delas, eu tinha ido sair à noite com um grupo de amigos estrangeiros e nós tínhamos ido a uma discoteca gay, o Trumps, em Lisboa. Eu sou daquelas pessoas que posso beber muito, mas eu sou sempre a mãe do grupo. Eu é que fico sempre a tomar conta de toda a gente. Então naquela noite, depois de já o Trumps ter fechado, fui eu que chamei o Uber e levei os meus amigos a casa e depois fui eu para casa. Quando eu finalmente fiquei sozinha, o taxista falou comigo e disse-me: a sua colega a sua amiga é bastante bonita, e realmente ela é bastante bonita. E eu disse: pois, ela realmente é bastante bonita. E ele respondeu-me de volta a dizer: mas olha que você também não lhe fica atrás. Atenção, na altura eu tinha o cabelo curtíssimo, foi a primeira vez que eu fui sair à noite maquiada, de vestido e por aí fora. Foi um momento bastante especial ter. Eu sei que nós não deveríamos procurar a validação das outras pessoas e por aí fora, mas para uma pessoa que ainda não tinha uma autoestima e que não se sentia segura, sobretudo porque era a primeira vez que eu estava a sair daquela forma à rua e por aí fora, toda maquiada, toda vestida e tal, aquela validação naquele momento valeu-me pelo mundo e foi bastante especial. E depois ficámos a falar, ele falou-me do filho, falou-me mais de uma série de outras coisas. Portanto, isto foi a primeira conversa que eu tive depois de uma noiteira às 6 e tal da manhã, mas foi o suficiente para ficar sóbria. A outra história, eu comecei a fazer unhas de gel. Eu sempre adorei unhas de gel e neste momento não estou a usar porque, pronto, questões de dinheiro e por aí fora, mas fazer a manutenção todos os meses iria ser bastante complicado e quando eu voltar a fazer unhas de gel eu quero que efetivamente seja quando a nossa possibilidade financeira esteja melhor e eu saiba que consigo ir todos os meses regularmente fazer. No entanto,
Eu tinha as unhas feitas, na altura acho que até tinha as unhas pintadas de roxo e eram assim pontiagudas, porque eu gosto delas pontiagudas, em forma de garra. E eu tinha ido à FNAC e eu já não me lembro porquê, acho que eu tinha ido comprar uma ventoinha ou uma coisa assim do género, porque foi um dia extremamente quente cá em Portugal, lá estavam 44 ou 45 graus, uma coisa assim do género, foi uma loucura. E eu tinha ido comprar uma ventoinha e acho que foi logo a seguir, literalmente no dia a seguir eu ter ido sair à noite e dessa situação com esse senhor taxista, esse senhor da Uber. Não sei, eu achei algo fenomenal. Eu fui, agarrei um peluche que estava em promoção do Pokémon, um Lucario grande que eu tenho, assim para aí deste tamanho, que fala, mas graças a Deus o meu não tinha pilhas ou a caixa já estava avariada e se calhar por causa disso é que ele estava em desconto. E eu acabei por falar com a senhora e a senhora olhou para as minhas unhas e disse: "Você tem umas unhas lindíssimas." E eu fiquei encantada, porque lá está, não é pelo elogio ou por algo do género, neste caso nem sequer é pela validação em si, é pelo facto da pessoa ter aquele respeito bastante grande pela outra pessoa. E eu nem estava maquilhada, não estava nada, eu estava completamente deslavada sequer, nem sequer tinha tomado banho, eu estava a morrer de calor, estava completamente transpirada, eu inclusive à meia da noite trasladei-me para o chão, eu estava completamente nojenta depois de uma noite de saída, completamente KO depois de ter bebido a noite toda, e fui tratada com tanto respeito e com sei lá, senti o carinho da pessoa naquele momento e acho que isso é super especial. E é isto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tento sempre fazer os meus vídeos o mais curtos possíveis, nem sempre é possível em termos de edição compactar tudo aquilo que eu quero dizer ou tentar formatar os meus vídeos para serem o mais curtos possíveis. Claro que eu tento para que vocês não tenham que ver um vídeo de 20 minutos, mas menos do que, por exemplo, 10 minutos não dá e nem sequer é aconselhável pôr vídeos com menos de 10 minutos no YouTube. É isto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês tiverem gostado deste vídeo, por favor, coloquem um like, subscrevam o canal e novamente sigam-me lá no Instagram, mariana.rafael.alegria, e vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!